E aí pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, falar um pouquinho aqui, compartilhar com vocês a minha experiência, né, com essa leitura aqui. Dessa vez é um livro, trata-se de 1984 do George Orwell, um livro bastante conhecido, né? Até então não tinha lido nada do autor, sempre vi falar do A Revolução dos Bichos e desse 1984, né? Mas nunca tinha lido nada ainda. Aí peguei, surgiu a oportunidade, né? Peguei esse daqui e finalmente terminei de ler ele. Como vocês podem ver aí, né, eu já tinha umas 2 semanas que não tinha postado nada. E se deve ao fato de esse tempo eu estar lendo esse livro aqui. As HQs geralmente elas são mais rápidas de ler, né? Geralmente é porque muitas páginas são mais imagem, pouco texto, né? Diferente aqui no livro, só texto. Eu tava até lendo um HQ, a Batman Planetário, e parei no meio, né, dela, porque eu queria muito ler esse livro aqui. E pelo que falavam mais dele, né? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Tá vendo? Uma página, as páginas folhas, material bom, aquele um tom creme. Essa versão tem orelhas, essa edição, né? Ela é da editora Pé da Letra. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho atrás. Bom, e sempre via falar que você lendo esse livro, você ia entender melhor, né, a situação em que nos encontramos no Brasil. Não só no Brasil, né, no mundo como um todo. Ela traz elementos que a gente conseguia perceber atualmente. E ao ler o livro aqui, eu ficava sempre me perguntando, né? Será que um livro foi escrito há tanto tempo conseguiria retratar tão bem o momento atual em que vivemos? E ao terminar essa leitura, viu, eu constatei que é isso mesmo. Ao ler isso aqui, você que quer ter realmente uma dimensão maior do que entender do porquê das coisas estarem acontecendo como estão no Brasil, e não só no Brasil, né? No Brasil, no mundo, de forma geral, mas principalmente trazendo aqui para a nossa realidade, né? Que é o Brasil. Você lendo isso aqui, você vai entender muito bem. Muitas coisas já tinha aqui, o autor já vinha falando há muito tempo atrás. Bom, e do que se trata 1984? Bom, ele conta a história aqui do Winston Smith e o Grande Irmão, que é representado na figura do partido, né? O partido é quem comanda toda a sociedade como um todo aqui na época do Winston, né? Bom, o contexto que se passa a história é que nesse mundo, nessa época, o mundo estava dividido em três polos, né? Que era três grupos de países, que era a Oceania, que é onde o Winston vive, mais precisamente na cidade de Londres, a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Aí vai falar um pouco do cotidiano aqui do Winston e da opressão do partido, né? Que lá o socialismo inglês que ele chama é quem conseguiram chegar ao poder, mas não só chegar, mas se manter, fincar as garras do partido em todos os elementos da sociedade, inclusive até mesmo na forma de pensar das pessoas. Pois aqui você vê que as pessoas têm até medo de, ao dormir, sonhar com alguma coisa e expressar isso, né, de forma verbal e ser preso pela chamada polícia do pensamento, que aqui é responsável por levar as pessoas que cometem crime de pensamento para serem averiguadas, né, reeducadas. Na verdade, é serem torturadas, humilhadas, expostas às mais barbaridades possíveis, até que de uma forma ou de outra consigam pensar de forma diferente. E aqui o interessante que eu achei é que mostra a tensão constante em que o Winston, porque não aqueles que já, como se diz, já nasceram na sociedade daquela forma, né?
oprimida pelo partidão que comanda tudo e a todos, eles não têm, meio que vão vivendo, né? Já o Winston, ele pegou uma parte de elementos do antes da Revolução. E ele tem meio que questionamentos que ele não quer deixar muito, né? Assim, na cara, nas expressões, porque nessa sociedade existe, em todo momento você está sendo vigiado, tanto por microfone, quanto principalmente se você for alguém do partido. Ou pelas chamadas teletelas, que tem até na casa dele uma, que vê tudo e podem ouvir também. Aí ele tem a preocupação de como, por exemplo, se tiver alguma dúvida ou com raiva, ele não demonstrar isso na face, porque a teletela, que hoje em dia sei o que, aqueles sistemas de inteligência artificial, né, que filma o rosto da pessoa, já conseguem deduzir muita coisa do que, é que a pessoa está sentindo ali. Essa tensão constante nele é o que você sente nessa leitura. É algo meio pesado. Você vive por viver, porque não tem liberdade, não tem nem de pensamento, de nada. Você vive em prol do partido, de manter o partido sempre perpétuo no poder. Você é como se fosse apenas uma engrenagemzinha que vai manter a roda girando, que é o grande irmão aqui, né? A figura do grande irmão, na verdade. Bom, aqui o Winston ele começa a ter alguns. Ele trabalha no Ministério dos Registros, né? No setor de registro, aliás, onde eles têm que sempre estar reescrevendo a história, que é um dos membros do partido, o chefe dele diz, né? Quem controla o passado controla o presente. E eles conseguem fazer isso alterando todas as informações que saíram no passado da forma que eles bem quiserem, né? Porque como alguém vai provar atualmente que algo é verdade, é real, sem ter registro nenhum de que aquilo realmente aconteceu? Ou seja, quem controla o passado controla o presente. E quem controla o presente controla o futuro e até mesmo o passado, como eles fazem. É bem interessante mesmo isso aqui. E principalmente o final, rapaz, você acha que não, esse livro pelo menos vai ter um final feliz nesse universo de coisas. São muitos elementos que tem aqui, não dá para falar em um vídeo que eu quero deixar curto, né? Mas eu digo para vocês, leiam. Aqui ele fala da nova fala, que é a maneira que o partido consegue controlar as pessoas, diminuindo o vocabulário delas. Elas ficam mais fáceis de serem manipuladas, aliená-las. Aí, tanto é que eles criaram, nessa edição é chamada Nova Fala, mas tem outras edições que é Nova Língua, Novo Idioma, e eles modificam o sentido. Tem um termo aqui também que é o dobro pensar, que é aquela que pode ser duplo pensar, que muitas vezes a gente vê certas figuras políticas aí defendendo duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Aí muita gente acha que não, a hipocrisia de fulano tá falando isso, sendo que já defendeu isso, mas não, isso ele explica bem aqui do que se trata, que é chamado dobro pensar. Por isso que eu digo, leiam esse livro aqui que vocês vão entender muita coisa do que acontece atualmente no Brasil. E a jornada de Winston para tentar meio que de certa forma se libertar dessas algemas, né, de opressão do partido e da ideologia como um todo, ele tenta, né, agir de algumas formas, se aliar com algumas pessoas, mas eu não vou contar bem o final porque me impactou bastante. Pobre Winston, era um sonhador em um mundo onde os sonhos eram um crime, né? E é bem revelador, viu, esse livro aqui. Aqui no final tem um materialzinho extra que são os vocabulários, né? Tá aqui, ó. Falando como se construiu a nova fala. É bem interessante mesmo, viu? Esse livro aqui gostei muito. Não vou falar muito, mas me ater à história, porque são muitos elementos e o vídeo já vai dar 10 minutos. Mas tá aí. O que eu achei? Achei um livrão. Todos deveriam ler isso aqui e se perguntar, né? Que sociedade é que nós queremos para nossos filhos, nosso próprio presente, nós mesmos, para o futuro, nossos filhos. Queremos uma sociedade assim, vigiada pelo grande irmão,
por uma elite que determina o que você pode fazer, o que você pode falar e até mesmo, o pior de tudo, o que você pode pensar. Ou, se você não tiver cuidado com o que você faz, fala ou pensa, você pode simplesmente ser evaporado, como é o termo usado bem aqui. Então, vale a dica, recomendo muito a leitura, viu? E quem já leu aí, comenta aí um pouco de alguns elementos, que eu não vou falar de todos, né? Mas apenas desse para ficar um vizinho um pouco mais rápido. Então, valeu pessoal. Comenta aí, curta o que acharam dessa leitura que é top, viu? Até a próxima. Valeu!